queria dizer para a minha amada mesa presente, eu estou muito curiosa, mas muito curiosa mesmo. Por quê? O meu dia a dia, né, como repórter, ele me levava todos os dias à Cidade do Galo. Todos os dias. Todos os dias. Acredito que o Jaime também tenha tido essa mesma oportunidade que eu. A gente estava lá todos os dias. A gente acompanhava tudo. Nos 3 campos, lá embaixo, não sei o quê. Só que isso, esse, vamos dizer, privilégio que nós tivemos, né? Quem veio depois da pandemia, não teve esse privilégio. Muitos nem conhecem a Cidade do Galo, jornalistas, obviamente. E ontem, eu acho que se realizou um sonho de um garoto, né, que sempre via isso. Ele é muito novo, é um garoto mesmo. E ele realizou esse sonho de conhecer a Cidade do Galo como jornalista. Então eu queria que ele me dissesse, olha lá, ele fica até emocionado. Falou verdades. Não é verdade? Com certeza, com certeza. Porque assim, a gente tinha esse privilégio, né, Jaime, de estar lá várias vezes, quantas vezes a gente quisesse. Tinha dia que a gente nem ia, porque era tanto material que você tinha, né? Ia todo dia, 2 jogadores por dia em entrevista. É tanto material que às vezes nem era necessário. Aí você pulava, ia em outro lugar, né? Normalmente as equipes de esportes era... Isso aí eu tô falando de TV, né? Era 1 à tarde, né? E aí você tinha que alternar entre Cruzeiro e Atlético. Mas se você quisesse, você podia ir todo dia na Cidade do Galo. Mas me conta, e conta pro pessoal lá de casa, que foi a emoção desse garoto que via de casa, que transformou em jornalista, né? Conquistou isso, conquistou essa posição de ser hoje o setorista do Atlético nessa grande empresa, e ontem realizou esse sonho. Eu tava muito curiosa para saber. Foi muito bom, Dimara, e assim, a gente só via imagens, né? Eu particularmente vi imagens nos programas da tarde ali, o Globo Esporte, como foi o caso do Jaime trabalhou, né? O Minas Esporte, como você trabalhou, enfim. A gente via imagens da Cidade do Galo, né? E aquela coisa assim... Ficava imaginando. E você até se familiariza de tanto ver. Isso. Mas conhecer é outra história, né? Então, assim, desde que o tempo me deu a oportunidade, me tornou, né, setorista do Atlético, ainda não tinha tido a oportunidade, porque naquela sequência, o Cuca abriu um treinamento. Um tempo depois eu assumi como setorista, mas veio o Sampaoli, que não abre treino de jeito nenhum, né? E ficou nessa intertemporada, nessa mudança de técnicos. O Eduardo Domingues, né, até pelo estilo argentino, assim, um pouco mais resguardado, muito mais alinhado à questão do futebol europeu do que brasileiro, né? Também não abriu os treinamentos, mas o Atlético nessa intertemporada abriu ontem as portas da Cidade do Galo e pessoalmente, evidentemente, foi uma grande realização, né? É outra coisa, né, Dimara? É outra história. Quando você está na Cidade do Galo, para nós jornalistas, no nosso afazer diário, quando você tem que pegar o celular e trocar ideia com alguém, você concorre com um tanto de gente ao mesmo tempo. Verdade. É uma coisa para você obter uma informação. Quando você conversa com a assessoria de imprensa, com os diretores, estava lá o Paulo Brax, estava lá o Guilherme, que deu entrevista para todo mundo, e foi uma peça, né, com o nosso Cris Galo, lá no Resenha Tempo Esportes. Quando você tem aquela oportunidade de fazer aquele contato tete a tete ali, né, Dimara? Aquela proximidade. Completamente diferente. Isso faz muita diferença para a gente perceber o ambiente, perceber como está. Os atletas, né? Quem fica resenhando com quem ali, quais são os grupinhos das amizades ali. Enfim, uma outra sensação, uma outra percepção. Então, parabéns ao Atlético. Infelizmente, né? Não é culpa do Atlético, é sistêmica essa questão e foi acentuada por conta da pandemia, mas virou um evento, né? Quando os clubes vêm nos grupos das assessorias divulgar que o Rafa Nobre daqui a pouco vai falar de um. Virou um evento, né? Fala, hoje tem treino aberto. É uma coisa muito especial pra gente quando se fala, né? Você vai poder ir à Toca da Raposa, você vai poder ir à Cidade do Galo. Virou, assim, um evento, coisa que pra gente era cotidiano, né? Exato. Eu fico até pensando, assim, como que é diferente. E é diferente, gente, porque até cobrir é diferente quando você tem essa proximidade, como o Colombo está falando. A sua visão, né, te ajuda no jogo, te ajuda, né, na sua definição ali como profissional nos comentários dos jogos. Dá para você falar assim, não, mas ele treinou, ele não treinou desse jeito, não. No treino estava melhor. Ah, não, o treinador não fez isso, não. Não sei, eu brinco assim, que não dá para salvar ninguém, porque a gente não vê treinamento, então não dá para falar. Nem que foi culpa do técnico, nem que foi culpa do jogador. A gente não consegue salvar ninguém. Antes a gente conseguia, porque a gente falava, não foi isso que ele pediu, não. Eu tava lá e vi, concorda? Porque eu poderia, por exemplo, quer ver? Coelho. Isso. Né? Coelho, quando foi colocado pela primeira vez para jogar de ala. A gente sabia que o Coelho já tinha jogado assim no Atlético Paranaense. Mas ele tinha treinado assim no Atlético, a gente não sabia. Na primeira vez a gente não sabia.
Se a gente pudesse acompanhar os treinos, a gente poderia dizer, olha, o treinador tem colocado o Coelho nos treinos. Então tá tranquilo. Como ala. Ele tem treinado o Coelho nessa função. Então ele tá entrando agora para jogar de ala, não é susto algum. Quando Batalha, pela primeira vez, foi recuado para ser zagueiro, a gente não sabia se ele estava treinando nessa função ou não. Naquela época nossa, a gente acompanhava e podia dizer, olha gente, o Batalha tá treinando de zagueiro e tem treinado bem. Então não é absurdo nenhum o treinador tá colocando ele agora de zagueiro, não. Exatamente. Então quando eu cheguei a falar, por exemplo, cheguei até a sugerir, né, nos momentos mais críticos do Atlético, pela questão do primeiro volante. Eu perguntei assim, numa transmissão pro Colombo, pros nossos comentaristas na época, falei assim, será que não dava para fazer um teste do Lianco jogar ali de primeiro volante pra gente ver como é que seria? Sabe, já que já tivemos improvisações que deram certo no Atlético, seria o caso? Será que o Atlético já fez esse tipo de treinamento? Sabe, quando naquela época nossa, a gente teria essa resposta. Talvez eu poderia dizer, olha, Jaime, o repórter ia dizer, essa situação, Jaime, aconteceu no treino, sabe, o treinador botou o Lianco pra treinar de volante, mas, cara, ele não foi bem, não funcionou, cara, nem pensa na possibilidade. Ou então ele diria, olha, treinou e treinou bem, tá? Não tô entendendo por que ele tá assim, ou qualquer coisa, é diferente. É diferente. É fazer um apelo aqui, pelo menos uma vez por semana, né, gente? Aí tá valendo pra Cruzeiro e Atlético. Foi o que a gente pediu, né? Aliás, vamos mandar um abraço pro pessoal, né? Assim. Sim. E quando os profissionais do Atlético, quando recebem, a gente até tem uma... sai um pouco daquela pressão do dia a dia, vem uma leveza completamente pra relação, diferente, né? completamente um abraço diferente. Um abraço pro Fabrício, pro Felipe, pro Felipe, pro Domênico. Paulo Brax cumprimentou a cada um de nós lá, o Guilherme a mesma coisa, então assim, é diferente, né? Essa leveza é positiva. A crítica, ela é diferente quando você tem o convívio com a pessoa. Exatamente. Eu vejo, por exemplo, as pessoas destruindo o Paulo Brax, sendo extremamente deselegantes com o Paulo Brax. Você pode criticar o trabalho do Paulo Brax, mas as pessoas... Profissional, né? A pessoa mistura tudo. Sabe, tem gente que critica com uma aspereza, que eu tenho certeza que se tivesse um convívio maior. Se tivesse um convívio. É pura verdade. Até porque de educação, assim, não dá pra você falar nada em relação ao Paulo. Nada. Nada. Isso aí de forma nenhuma. O cara fala cobras e lagartos do Paulo Brax, no outro dia ele tá no CT. E aí, meu? Vai encarar? Você vai ficar até sem jeito com o cara. Então... Ou seja, Atlético, o Jaime tá sugerindo o seguinte... Deixa o Colombo entrar mais vezes lá que ele vai... Mas eu... Então vamos lá. Não só o Colombo, mas a imprensa inteira. Exato. Outra coisa, por exemplo, eu vejo críticas, por exemplo, Alonso, a aspereza das críticas ao Alonso. Também. Que agora já não é mais jogador do Atlético. Igor Gomes e tantos outros aí, Reinier, sabe? Eu tenho certeza que... Se houvesse uma convivência... Você pode ver um detalhe, Dimara, que hoje o repórter, ele também é muito opinativo. Sim. Né? Até porque, como que ele vai fazer? Se ele não tem a informação do treino, se ele não tem a informação do outro negócio, ele tem que ser opinativo. Vai ser o quê? Então, assim, você vê que os repórteres dão muita opinião hoje, e opinião dura, áspera. Né? Sim. Eu tenho certeza que essas opiniões, como estratégia para o clube, essas opiniões seriam mais adocicadas, eu diria, sabe? Mas é o que eu acho melhor, dentro de uma realidade. Né? Porque não existe fantasia quando você tá vendo tudo que tá acontecendo. Com liberdade, claro. Com liberdade e sem essa, né? Desrespeito que há hoje. Desrespeito, né? Sem mentiras. Porque você tá vendo ali, e não é só você, outros repórteres também que pode chegar, se você falar uma coisa que não é verdade, ele fala assim, não, isso não é não. Claro, porque, entendeu? Acho que melhoraria para todo mundo. Trabalhou conosco aqui no tempo. Foi Roberto Abras. Sim. Né? E o Roberto Abras, ele tinha moral pra criticar os jogadores. Ele criticava os caras. Tá? E no outro dia tava lá no CT. Exato. Só que o fazia com respeito, dizia, olha, não jogou bem, não tá jogando bem, tem que melhorar, em vez de falar palavras desrespeitosas. Que sai do profissionalismo. Eu não gosto de nada que sai do profissionalismo, né?
Agora eu queria saber de você, Rafa. Você teve essa situação de poder cobrir todo dia? Você não chegou a ter? Porque o Rafa, a gente tá no meio, entendeu? Nem é o Jaime, nem é o Colombo, né? Maravilhoso. Não, eu tô mais contigo. Eu acho que a gente não viveu uma época desse contato tão intenso assim, né? Mas você podia ir no CT todo dia? Eu fui estagiário no Lance, né? Ah, verdade. A gente Com o Felipe? fazia com o Felipe Ribeiro. Meu estagiário, Felipe Ribeiro, beijo. Ele foi, tá, gente? Meu estagiário. Com muito orgulho. Gente finíssimo. Maravilhoso. O Finelli veio depois, né? O Finelli veio depois. Mas também passou lá também no Lance. Escola maravilhosa e que a gente teve muito contato, né? Já estava no início da era digital, então ia com uma TechPix pra lá, pra Cidade do Galo, ia pra Toca da Raposa, a gente ficava... Então você pegou essa parte de poder ver. E tinha um quadro, até comentei isso com o Jaime ontem, tinha um quadro no Lance que chamado de Boca Pequena. E aí o que a gente conseguia acompanhar do treino... A gente destacava, né? Eu destaquei uma bronca que o Adilson tinha dado no Ramires, que depois ele me chamou. Falou, essa bronca é famosa, por isso que a gente não gosta de deixar vocês entrarem antes, tá vendo? Porque tinha ele já pegou a fase que você tinha uma hora pra entrar lá, determinada, né? Você não podia ficar desde o início. Eu já peguei podendo ficar desde o início, né? É que você pegava o cara na toca dentro do estacionamento, né? Ou pegava o cara no CT, desde que ele descia do carro, você já podia fazer, né? Hoje em dia, obviamente, não. E não é isso que a gente quer. Quando a gente fala para Atlético e Cruzeiro, a gente está falando por uma questão de profissional mesmo, né? Não era mais fácil da gente entender o que estava acontecendo? Mas é melhor para todo mundo, né, acho. Mas agora eu acho que principalmente depois da pandemia, ficou muito mais cômodo pro clube também se fechar. Ele adotou isso né? Mas é como o Jaime está dizendo, se eles entenderem que isso pode ser benéfico também pro clube, ter o repórter mais próximo, até por conta desse cuidado, a gente tem um cuidado aqui na hora de falar. Eu digo a gente, eu, Colombo, por exemplo, Ed também, que tá, setoristas aqui, a gente tá, toda zona mista a gente tá ali, né? Então não adianta eu chegar para poder criticar um jogador imaginando que eu vou estar na zona mista. Ele vai passar do meu lado, então tem que ter respeito para poder falar. Eu não deixo de falar o que eu penso, mas não vou falar como um qualquer que tá ali, né? Eu preciso entender o profissional que tá lá, o que aconteceu naquele dia, tentar entender a dinâmica do jogo também, o que ofereceu do jogo para ele, né? Pra gente ser o justo também na crítica. Mas se a gente puder estreitar esse laço, eu acho que todo mundo sai ganhando, mas principalmente quem tá em casa, né? O torcedor ganha muito, né? Com certeza, porque vai ser tudo mais verdadeiro, mais real, então tá valendo o apelo nosso aí. Eu sei que a gente tá falando em nome de toda a imprensa, né? Porque todo mundo tem a mesma situação que nós temos, né? De que eles possam abrir pelo menos uma vez por semana. Pensa aí, ô Domênico, pensa, ô Fabrício, pensa, né? Eu acho que um fator muito importante que a gente está conversando aqui, a gente esqueceu de mencionar, assim, além dessa importância do contato que tem jogador com a imprensa, acho que talvez o fator mais importante seja os cafés que são oferecidos. Com certeza. Então, assim, espetacular o café da Cidade do Galo ontem. Pãozinho com salame lá. Cruzeiro também recebe muito bem. Bruno Faleiro. Pensa aí, Bruno Faleiro, uma vez por semana. É bom pra gente poder, só pra deixar registrado, como já tinha adiantado. Segunda-feira tem treino aberto no Cruzeiro também. Então muito bom. Sabe quando é que começou a história do cafezinho? Não só do cafezinho, mas lanchinho em centro de treinamento em Minas Gerais? Como que começou? Eu sei. Começou com deixa eu ver se a Dimara sabe. Com quem? Com a Adriana Branco. E eu também, ela me aconselhou a fazer no Cruzeiro quando eu era assessora de imprensa e eu fiz também. O Vanderlei Luxemburgo. Foi, quando eu era assessora de imprensa. Mas Vanderlei Luxemburgo no Atlético. Não, aí no Atlético. No Cruzeiro eu já fazia com o Vanderlei. Por quê? A Adriana Branco já fazia isso no Atlético antes. Aí eu era repórter. Aí eu vou pra assessoria de imprensa do Cruzeiro. A Adriana fala assim, Dimara, você tem que, receber. Aí a gente começou, aí o Domênico tem uma diferença de 15 dias, eu acho, quando eu fui pro Cruzeiro dele ir pro Atlético. Aí
o Domênico falou assim, vamos combinar, a gente vai fazer as coisas juntos pra imprensa ter a mesma linha, né? Eu falei, isso é muito legal. Isso. E aí eles me aconselharam e aí eu também coloquei lanche no cruzeiro. Lanche, geladeiras com refrigerantes, né? E tudo mais. Porque aí começou a ter a rivalidade até nisso. Lógico. Qual café é melhor? Porque o Luxemburgo, ele chegou e falou assim, o Luxemburgo... É por causa disso, porque no cruzeiro tinha. O Luxemburgo era talentoso nesse convívio com o jornalista. Tete a tete. Sabe? Uma vez o Luxemburgo, a gente recebeu o Luxemburgo. Eu trabalhava na Globo, ele foi até a TV Globo para um papo com os jornalistas da Globo. E aí ele falava, gente, a informação tá comigo. Vocês têm que procurar a mim. A informação tá comigo, sabe? Então, olha só como... se era muito fácil você falar com o Luxemburgo. Olha a diferença do contato que a gente tinha naquela época ainda, né? Porque o Luxemburgo dando abertura pra gente de procurá-lo pra falar assim, cara, você tem uma situação dentro de vestiário que você ficou sabendo? Liga pra mim, vamos conversar. Porque tem coisas que vocês falam, cara, vocês dão muito tiro na água aí. Porque eu vejo a imprensa dando tiro na água. Porque ouviu um jogador falar um negócio e não procede, cara. Conversa comigo. Tá aqui meu telefone pra conversar comigo. Diferente, cara. E aí, o Luxemburgo, que fazia questão de ter esse bom convívio com os jornalistas, ele falou assim, aqui, jornalista vem pra cá, eu fico vendo esses caras, ficam aqui o tempo inteiro, sem nada pra poder comer, eu quero que tenha lanche pra imprensa aqui. E aí, graças ao Luxemburgo, começa o lanche na Cidade do Galo. E o lanche um dia era pão de queijo, tinha um cara que ficava lá só pra servir. Ficava lá dentro, servia pão de queijo, pãozinho. O Colombo até lambeu os beijos. Tá ensinando alguma coisa? Salgadinho. Numa outra época. O cara tá não tá vendo aqui, O cara tá numa outra época agora. Mas é porque realmente a gente era muito bem tratado. Então, assim, cada dia era uma coisa diferente, cara. Sim. E era muito bom, sabe? E tinha lá um suquinho e tal. E, cara, eu lembro direitinho. Acabava o treino. Aí entrava o Carlos César na sala de imprensa. Lateral. O lateral Carlos César, grande Carlos César, gente finíssima Carlos César. Aí ele entrava, e aí, gente, beleza? Tal, ele ia lá na nossa geladeira, pegava latinha de refrigerante e ia amassar. Os jogadores sabiam, e a gente numa boa, falei assim, parceria. Não vai falar, pode pegar teu refri aí à vontade. Era muito legal. Cara, um dia talvez eu conto, não sei, dá tempo de contar uma do Ronaldinho? Dá, claro. O Ronaldinho, rapaz, uma vez, reunião de pauta. Nossa Senhora. Reunião de pauta e o pessoal lá decidindo o que queria fazer, época de carnaval. Aí chegaram e falavam assim, e eu tô lá acompanhando a reunião de pauta, né? Eles falaram assim, olha aqui, o que nós vamos fazer amanhã no Atlético? Eles estão lá discutindo e tal. E é assim, reunião de pauta do jornalismo, né? Você senta com a equipe toda pra discutir o que você vai falar amanhã no programa de esporte, no caso o Globo Esporte. E aí, estamos ali na discussão e decidiram que faria uma matéria para saber se o Ronaldinho, como é que o Ronaldinho chegaria, não sei se seria terça-feira de carnaval, segunda-feira de carnaval, é uma coisa assim, e eu iria, aí eles escolheram o Jaime Júnior para ir pro CT do Galo, para saber se o Ronaldinho ia chegar no horário, como é que o Ronaldinho ia chegar. Meu Deus. Eu falei assim, não, vocês estão falando sério? Mas aí é mais a vida pessoal do cara, não, gente? E a gente resenhando na boa, eu falei, aí no final da resenha, o pessoal falou, não, a pauta vai ser legal, como é que o Ronaldinho vai chegar no horário? Se ele vai ser profissional, vai chegar no horário direitinho. Eu falei, não, gente, eu saí da reunião de pauta assim, cara, eu não concordo com essa pauta, porque se por acaso eu chegar lá e constatar que o Ronaldinho chegou bêbado, por exemplo. Vai sobrar pro Jaime, né? Vai sobrar pra mim depois. E aí que eu tô falando da relação. Como é que vai ser minha relação com o Ronaldinho depois? Minha relação com o Ronaldinho era ótima. Sabe? Eu chegava, Ronaldo, faz favor. Ele vinha, resenhava, sabe? A gente conversava sobre batida de falta. Era um cara extraordinário, Ronaldinho, super humilde, bacana, resenhava com a gente. E eu falei, cara, eu não quero perder isso com o Ronaldo, não. E assim, eu não vou falar da vida pessoal do cara, sabe? Aí fui incomodado pra casa. Aí falei com o meu chefe, falei, cara, eu não concordo. E ele... Fui no outro dia, a pauta em pé, no outro dia eu fui pro CT. E a pauta era o quê? 8 horas da manhã os caras tinham que estar no CT.
E eu cheguei lá 7h30 da manhã. Vamos explicar, 8 horas da manhã, exatamente porque era depois do carnaval, que todo mundo queria ver então como é que eles estavam. Ninguém marca. Isso. Ninguém marca treino 8 horas da manhã pra... Ele tava vigiando, né? 8 horas era a chegada no CT. Era uma coisa assim, 8, 8h30. Era a chegada no CT. E depois ia ter o treino lá pelas 10. E aí eu fui pra lá, rapaz, e tô lá vendo. Aí eu tô lá, né? Ticando, né? Chegou fulano, chegou Jô. Já fiscalizando. Chegou Alexandre. Chegou Pierre. Chegou Donizete. E eu torcendo pro Ronaldinho chegar, né, bicho? Mas Ronaldinho, pelo amor de Deus, me ajuda. Chega. E aí dá 7h50, nada do Ronaldinho. 7h55, nada do Ronaldinho. 7h59, nada. Eu falei, caraca, bicho. 8 horas da manhã, nada do Ronaldinho chegar. Eu, caramba, abre o portão do CT e aí a imprensa podia entrar. E nesse dia foi um dia que tinha pouca gente da imprensa. Eu lembro que tinha pouca gente mesmo. E eu acho que de televisão talvez só a Globo. E aí sobe, né? E eu falei, cara, e vai ter só eu aqui ainda pra poder registrar esse trem, cara. Aí eu subo, na hora que eu chego no campo, eu já cheguei, cara, eu fui subindo, cara, aquela subida da portaria do CT até o campo, ela nunca foi longa, tão longa, eu falei, caramba, na hora que eu chego no campo, Ronaldinho? Já tava lá. Dormiu no CT. Cara, Ronaldinho chegou antes das 7h30 no CT. Tá vendo? Antes das 7h30 ele já tava lá. Essa é a diferença. Aí ele que fez pra você, eu acho que sim. Tô aqui, Jaime. Olha eu aqui, Jaime. E o negócio, começa o treino. Eu já tava mais aliviado, né? Falei, Ronaldinho. Então, meu VT é o seguinte. Destaque poderia ser o contrário, né? Já liguei e falei assim, gente, cheguei às 7h30. Às 7h30 em ponto. Eu mandei mensagem pra vocês falando que eu tava aqui. E 7h30 o Ronaldinho já tinha entrado. Eu não tenho mais o Ronaldinho porque ele já tinha entrado. Então a pauta que vocês imaginaram caiu. Aí o pessoal, então beleza, acompanhando o factual. Rapaz, começa o treino. Primeiro passo do Ronaldinho. Ronaldinho dá o passe no pé do adversário, contra-ataque do time reserva, gol do time reserva. Eu falei, pô, Ronaldo. Aí o Cuca olha pro Ronaldo, tipo assim. Aí solta a bola. Soltou a bola, Ronaldinho. Pega a bola, aqui, bola no Ronaldinho, de novo no pé do cara do time reserva. Meu Deus! O time reserva vai lá, broca de novo, outro gol. Eu falei, caraca, Ronaldo. Ele tava lá, mas não tava tão bem. A impressão é que ele não tava bem. Aí, rapaz, eu tô olhando aquilo. O Cuca vai e chama. Ronaldo, vem cá. Chamou o Ronaldo, conversou com ele. E o meu cinega era lá, filmando tudo, né? Resenhou, tal. Jogou o Ronaldo. Oi, Ronaldo. Vai lá pra trás com o Carlinhos Neves, que era o preparador físico. Vai lá pra trás com o Carlinhos Neves pra fazer uma atividade com ele. Ele sinalizou, ele foi pra encontrar o Carlinhos Neves foi com ele lá pro campo. Tem um campo principal do Atlético, o campo 1, e atrás do campo 1, eles fizeram um sintético lá, ou gramadinho, porque eu nunca fui nesse campo, não sei se ele é sintético ou gramadinho. Era um campo atrás que ficava escondido, a gente não via. Então o Ronaldo foi pra lá fazer um treino à parte com o Carlinhos Neves e ficou lá. Passou um tempo, o Ronaldo volta, fica na beirada do campo, põe a mão assim no queixo. Eu não lembro, esqueça essa imagem, a mão no queixo, prestando atenção no treino, rapaz. E prestando atenção, olhando assim o treino e tal. Cara, depois termina o treino, né? O meu VT aquele dia era um factual. O que é o factual? Pra quem não acompanha, é o que aconteceu ali. Aconteceu, você relata. O que aconteceu, você relata. Eu não tinha uma pauta produzida, preparada. E aí, rapaz, eu relatei, o Ronaldinho, né, no treino, o Ronaldinho errou um passe, irritou o técnico Cuca. Né? Depois, outro passe errado, né? Gol do time reserva. Cuca chamou o Ronaldinho para conversar. Ele foi fazer o treino à parte com o Carlinhos Neves, depois ele observou o treino do lado de fora, então eu relatei o que foi com o Ronaldinho e relatei. E não falei se ele estava bem, se estava mal, não dei nenhuma impressão minha sobre o que eu tinha visto do Ronaldo. Ele me passou a impressão de que ele, sabe, não estava assim bem ali pro treino. E aí eu falei assim, mas eu não vou falar nada. Eu vou apenas descrever e pronto, entreguei meu VT no outro dia, meu filho. Ronaldinho rindo aqui pra mim tranquilo. Eu falei, beleza. Vou arrumar confusão com o Ronaldinho, rapaz. Não, mas até porque isso não é função de repórter, né?
comentar ou falar alguma coisa que você acha que pode ter acontecido. Claro. Isso não é função de repórter, né? Posição. Então ele foi salvo pelo Gongo, parabéns pela sua sorte, né? Eu vi o Ronaldo em outro sentido também, assim, mas enfim. Mas depois também que eu cheguei depois que eu cheguei no CT e que já tinha constatado que o Ronaldo já tinha entrado, a sua matéria já aí tinha. eu também eu consegui falar com o meu chefe e ele concordou comigo. Falei, não, concordo contigo, não tem que fazer a matéria do jeito que foi pensado, não. Vamos fazer a matéria do jeito que você tá falando. Vamos fazer um relato do que foi o treino e pronto. Ele pra lá. Graças a Deus, entendeu? Sim, meu chefe Se safou. veio comigo, meu chefe veio comigo e assim foi o FT. No final da história foi o seguinte, o Ronaldinho te salvou e você salvou o Ronaldinho. Aqui, e aí, olha só, agora, se eu quisesse, se eu fosse maldoso também, e se eu quisesse... Você não consegue. Você não consegue. Se eu quisesse, sabe, arrebentar com o Ronaldinho aquele dia, Claro. eu teria arrebentado. É por isso que o clube fecha o treino. Porque já pensou se tivesse, diferente daquela época, hoje, teria além das emissoras de TV, rádio, um monte de influencer, youtuber e tal. Ia estar uma galera lá. Você acha que todo mundo ia pensar do mesmo jeito? Não, Ia ter a galera que ia falar, não, eu vou falar que eu vi lá e o Ronaldinho tava assim assado. Aí Mas começa... volta naquilo que você falou, né, ô Jaime, porque você tinha uma relação com o Ronaldo, né? Você não podia jogar aquilo no lixo e aí sabendo que no jogo seguinte você encontrar ele, você ia ter aquele espaço que ele te permitiu, você não ia jogar por terra isso que você tinha, dessa relação gostosa que você tinha com ele. E uma coisa particular, sabe? É uma coisa particular. Aí o negócio é o seguinte, veio o jogo no fim de semana, ele brocou. E aí? Aí o que fica exposto é o treinamento ou é o jogo. Ele brocou. É muito Mas diferente. isso é muito real, assim. A gente conversa com os colegas, evidentemente, sobre isso, né? E a gente vendo o treino, assim, literalmente na linha lateral do campo, né? E os caras passando do nosso lado, assim. Aí eu não vou entregar o repórter ou a repórter aqui, mas a repórter falou comigo. A repórter vira e fala comigo. Eu já cornetei fulano, é brincadeira. Imagina se ele vira pra mim e fala alguma coisa. Então, assim, outra relação. Né? É o tal do sair do ar-condicionado. Aqui é o ar-condicionado. Quer ver mais uma do Luxemburgo? Luxemburgo, quando tinha jogo, a gente viajava pra fazer o jogo. Aí tinha... Tô citando o Luxemburgo, que o Luxemburgo era um cara muito assim. Luxemburgo... Diferente, né? O Luxemburgo chegava pros caras e falava o seguinte... Terminou o jogo fora de casa, jogo difícil, sabe? Ganhou aqui. Eles estão liberados hoje. Então ele liberava os caras ali. Então os caras saíam pra poder ir em boate e tal, sabe? E aí nós da imprensa que estávamos lá, eu sempre fui um cara que eu nunca gostei muito de bar, de boate, esses trem, mas os meus colegas gostavam. Então os meus colegas iam. Aí no outro dia, no café da manhã, os caras chegaram pra mim e diziam, Jaime, você não vai nesses três, você tá perdendo as resenhas, cara. Bicho, fulano, Beltrano, Ciclano, todo mundo lá na boate com a gente. E aí os caras chegavam e falavam assim, aí chegava e via gente da imprensa, né? Você falar, né? Aí os caras até regalavam o olho. Aí chegavam nos meninos e falavam, aqui, você não me viu aqui não, hein? Os caras falavam assim, relaxa, lógico, não claro. sei, você? Quem é você? Eles brincavam, entendeu? Então assim, não rolava de contar, os caras não contavam não. Era diferente, né? Porque tinha uma relação com os caras ali. Eu quero trocar minha época pelas suas. Isso aqui é a tua vida particular, cara. Claro. A tua vida particular, eu não vou ficar aqui expondo. Eu também nunca gostei, todo mundo que me acompanha há anos sabe disso. Eu não falo de vida particular de jogador, mas nem de jeito nenhum, não tem nada a ver com isso. Sabe por quê, gente? A crítica vai ser natural se essa vida particular estiver errada, ela vai refletir no campo. Então a minha crítica é ao futebol dele. E vai aparecer, porque se ele não estivesse cuidando, né? Jogador liberado, ele vai pra onde? Pra missa? Alguns até vão, mas assim, pelo amor de Deus, né? Então, não é jogador por si só, jogador. Ser humano, qualquer ser humano liberado na folga faz o quê? O Rafa Nobre, eu não vou nem falar o que ele faz. Então, melhor não. Aliás, vamos voltar aqui para nosso, depois desta exibição fantástica de Jaime Júnior e sua relação com Ronaldo Gaúcho, nós vamos voltar para o CT. Pra terra. Voltamos pra terra. Mas tem gente que foi embora desse CTzão aí, né? Gustavo Scarpa,
Igor Gomes, Cissé? Não. Nenhum deles, né, Edmar? O Izep, que a gente já tinha noticiado aqui, acertou sua transferência para o Nacional da Ilha da Madeira. Aquele contrato nos moldes que a gente já esperava, né? Cedido por 1 ano, com opção de compra por 50% dos direitos. Vai ter o time português ao final do empréstimo da cessão por uma temporada. O Izep, aquele mesmo, né? Que se destacou bastante na categoria sub-17, quando subiu para sub-20, teve lá seus problemas, não conseguiu render o mesmo que rendeu na categoria inferior. Poucas oportunidades no elenco profissional, é bem verdade. Um caso, né, que infelizmente veio a ter de problemas no coração, por isso que até o Atlético estava cauteloso em relação a esses exames médicos, mas está tudo certo com o garoto, que bom, vai poder tocar a sua vida em outro lugar. Por aqui não foi muito feliz, também teve a combinação do afastamento por indisciplina. Então tomara, né, o bom do futebol é isso, né, Edmar? É muito mercado que dá oportunidade para o atleta dar a volta por cima. Então quem sabe o Matheus Izep se reencontra no futebol, sendo bom para ele, sendo bom para o Atlético. Aqui não passou de um destaque da base. A verdade é pura e simples e é essa, viu, Dimara? E não deve acontecer nenhuma novidade de imediato no Atlético, né? Neste momento não. A gente até viu, né, a apresentação do Léo Duarte ontem, por enquanto sendo o único reforço de fato. Domingo, 11 horas, tem outro vídeo, tá, Dimara? O Tempo de Galo, que tá sendo, que bom, né? Bem aceito pela galera. Eu falei no Tempo de Galo anterior em relação à permanência, à contratação de jogadores, melhor dizendo, nesse Tempo de Galo. Eu trouxe algumas informações específicas sobre saídas, né? Mas no mesmo horizonte, jogadores negociáveis e que o Atlético não descarta. O Ivan Roman já teve até uma situação um pouco mais clara para sair. Hoje o Atlético, pelo que eu entendi do termômetro, deu uma segurada em relação à situação do garoto, principalmente porque a reposição para o Alonso mesmo ainda não veio, né? Então pode ser que o Atlético tenha cautela. O Igor Gomes é um jogador que o Atlético, sim, de fato pretende negociar. Se achar a oferta, o Atlético tá doido para liberar, até porque a concorrência é maior e ele perdeu espaço mesmo com o Eduardo Domingues. Você tem o Maicon, Alan Franco, Cissé, vários outros jogadores para jogarem na função que ele atua. E se for um pouco mais próximo da área, você tem o Vitor Hugo, Bernard e o próprio Scarpa, outras opções. Igor Gomes é um jogador negociável. Gustavo Scarpa, que eu recebi, nem tem participado dos treinamentos em função da artroscopia que passou no joelho, fazendo o seu trabalho de recuperação, ainda não desceu para fazer trabalho com bola. O que eu ouvi, Dimar, o Scarpa é a única sondagem que de fato chegou. Foi do Santos, do Cuca? Eu não consegui ter essa confirmação particularmente. Alguns colegas afirmam que sim, que foi o Santos, mas o que eu ouvi, Scarpa é o único que de fato foi sondado. O outro jogador é o Dudu, que treinou separado do grupo ontem, mas o Atlético até divulgou, vou olhar aqui, tá, Dimar, uma informação sobre o treino de hoje. Ontem a gente viu o Dudu treinando separado, mas segundo a assessoria, prontamente estava lá para nos informar, o Fabrício, o Felipe, nos disseram que é um trabalho específico de recondicionamento físico, mas proposta pelo Dudu, de fato, sondagem ainda não aconteceu e é difícil que aconteça em função dos vencimentos que tem o Dudu. É isso, gente. Vamos lá pro lado do... Só falar uma coisa do Galo aqui. Samuel Rodrigues, Vinícius, Riquelme, Gomide, Gabriel Veneno. Os 5 convocados. Sim, a convocação. Bem lembrado, bem lembrado. Sub-17. 5 de Mara. Esse Sub-17 é muito bom, né? 5. Todos eles muito bons e convocados com justiça. Estão jogando muito bem. Muito bom. Só porque o Atlético divulgou as informações em relação ao treino, eu havia dito da situação do Dudu, agora já aparecem fotos treinando junto ao elenco. Então, houve uma evolução ali, né, Edmar? Só isso, perdão. Lembrando que eles têm um mês aí, né, de preparação, né?